Mauro César Pereira, hein? A gente falando aqui dessa situação do Ancelotti, para começar o programa, ficou bem claro que ele ficou incomodado, Mauro, pela coletiva de imprensa. A gente já vai mostrar aqui as declarações do Ancelotti, mas um trecho que fica muito claro é esse aqui, que ele diz: tenho que explicar coisas que não queria explicar, porque hoje visto a camisa do Real Madrid. Isso até dia 25. Então não queria que me perguntassem sobre essas coisas. Respeito muito essa camisa e vou respeitar até o último dia. Sei perfeitamente conduzir essas 2 semanas, preparar a partida. É muito claro o que tenho que fazer. E depois, quando tiver outra coisa para fazer, aí sim pensarei. E ele diz, né? Ele diz que a partir do dia 26 vai ser treinador do Brasil, hoje é treinador do Real Madrid, só que ele só se pronunciou porque a CBF soltou o comunicado. Ou seja, o Ancelotti não estava esperando, Mauro. Tá aí, ó. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Hoje sou do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. São os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida da aventura. Me pronuncio agora porque a CBF soltou o comunicado. É oficial. Mauro, fica na cara que a CBF teve que acelerar esse anúncio como uma forma de tentativa de defesa do Edinaldo, porque a situação do Edinaldo ela ainda é muito complicada, tá? A Comissão de Ética da CBF, ela acolheu nessa segunda-feira as denúncias feitas contra o atual presidente da CBF. O Edinaldo Rodrigues, que tem aí, né, essa Comissão de Ética da CBF, abriu 2 investigações contra o Edinaldo. A abertura das investigações aumenta ainda mais a pressão em cima do Edinaldo Rodrigues e aí, é óbvio, acelerou o processo, surpreendendo até o Ancelotti, Mauro. Você acha que pode ter a ver com isso? E outra, já começa numa situação delicada o Ancelotti, dando uma cutucadinha na CBF? Eu acho meio desnecessário isso e até um mau começo, né? Mas a CBF, de fato, acho que precisava o seu presidente, com uma certa urgência, anunciar o nome, não podia ficar esperando, e ele divulgou o nome. Aparentemente, isso não foi em comum acordo com o italiano, talvez ele esperasse que isso fosse feito mais adiante, até respeito ao Real Madrid, mas agora está feito, né? É um mau começo, eu diria que parece um mau começo, né? Mas, enfim, o Ancelotti deve saber muito bem onde ele está se metendo. Ele veio de bobo, teve tempo para pensar, para se inteirar, saber o que está acontecendo por aqui, conversar com brasileiros que conhecem bem aqui a situação. Ele assinou o contrato, se ele assinou e tudo, ele vai cumprir. Agora teve só o trabalho aí de tentar não incomodar o Real Madrid, que ele não quer sair de lá brigado com os caras ou causando algum mal-estar, né? Mas estava na cara que isso aconteceu, porque até a escolha, ela, na minha visão, ela nunca foi, não que ele não seja um bom técnico, mas ela não foi técnica, ela foi motivada pela necessidade de apresentar um nome mais impactante possível, como é o caso do nome do italiano, para que isso minimizasse aí os problemas diversos, né? Ofusca um pouco. Não sei até que ponto ele ganha fôlego com isso, mas acho que a estratégia foi essa. Aliás, o que eu soube, inclusive, que o Edinaldo centralizou demais a decisão. Até dentro da CBF a informação ela não correu tão solta, ele segurou, decidiu e resolveu. Agora é ver como vai ser quando ele chegar, a apresentação dele, essa coisa toda. Ô Mauro, houve uma tentativa de aceleração do processo, na sua opinião, com uma tentativa do Edinaldo tentar se proteger? Porque eu acho que está muito visível que hoje o Edinaldo ele tem inimigos muito poderosos. Isso aí é visível. A gente sabe como é a CBF. E o Edinaldo tinha escudos muito fortes que ele não tem mais. Você acha que foi uma tentativa dele, tipo assim, minha última tentativa, minha última forma de tentar ficar? Porque do outro lado,
tem gente muito forte, que a gente não pode falar aqui nomes, até porque a gente não pode provar, mas tem gente muito forte por trás para derrubar o Edinaldo, né, Mauro? Não sei se a contratação de um técnico resolve os problemas que enfrenta o presidente da CBF. Mas acho que ele tentou, dessa forma, diminuir um pouco essa pressão. O noticiário se volta para o Ancelotti. Agora, sinceramente, não sei se uma coisa inviabiliza a outra. Não sei, não tem como dizer, falar sobre isso, não tenho conhecimento. Eu acho que pode ser uma tentativa, pelo menos para a opinião pública, né? Pelo menos a opinião pública. Vão tirar o cara que acabou de contratar o maior treinador da história do futebol brasileiro. Por que gente? Se a gente for falar de nome, ele é o maior. O Ancelotti, ele, se bobear, ele pode ser até o maior da história. Não foi o mais genial, não foi o mais revolucionário, mas eu acho que de títulos, se a gente for pegar, o Ancelotti é o maior treinador da história. Eu não sei quantas Champions ele tem, mas são algumas. Tem títulos nas principais ligas de futebol do mundo. Bom, tem várias coisas aí interessantes, né? Primeiro, o Edinaldo antecipou o anúncio porque ele precisava, sem dúvida. O tempo da política é diferente do tempo, às vezes, do futebol, de um contrato. E o Edinaldo é um político e não fala de maneira pejorativa, porque ele disputa eleição, ele precisa ter voto. Então, ele faz política, né? Quem é político, quem disputa eleição, tem que fazer política. E ele tem hoje problemas, ameaças de que ele pode perder o cargo, tem adversários políticos, então ele precisou fazer política. E, falando de política, foi uma boa jogada dele. Não sei se o suficiente para mantê-lo, aí tem várias circunstâncias, mas foi uma boa jogada. Antecipou a contratação de um técnico e de um técnico muito grande, que é o Carlo Ancelotti. O Ancelotti, sem dúvida, ele é o maior técnico que assume a seleção. Não estou falando do pós, tem os técnicos campeões do mundo, mas quando eles assumiram, eles não eram campeões. Estou falando de, assim, o tamanho do currículo que ele tem no momento que ele chega na seleção. Ninguém que assumiu a seleção brasileira tinha o currículo que o Ancelotti tem, e talvez ninguém nunca tenha assumido uma seleção de futebol, qualquer uma que seja, com o currículo do Carlo Ancelotti. Não só a brasileira, qualquer uma. Porque normalmente esses técnicos não dirigem seleção. Dirige mais no final de carreira. O Ancelotti está mais para o final da carreira, mas eu não me lembro assim, de um técnico que assumiu qualquer seleção do mundo na história que tenha o tamanho que o Ancelotti tem no momento que chega na seleção. Não no momento que sai, depois de conquista, no momento que chega. O Bosco talvez tenha uma... Mas não chega perto. Não chega. Foi no próprio Real Madrid, ganhou títulos, né? Mas o Ancelotti é maior, né? O Ancelotti 5 Champions Leagues, né? 2 com o Milan, 3 com o Real Madrid, campeão das 5 principais ligas nacionais do mundo, né? Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. Então acho que ninguém com esse currículo um dia dirigiu uma seleção, qualquer uma que fosse. Então foi uma boa jogada política do Edinaldo. Se isso vai mantê-lo ou não é outra coisa, mas ele fez o que ele podia fazer. Politicamente ele agiu bem, de anunciar o Carlo Ancelotti. E não acho que isso vai atrapalhar o trabalho do Ancelotti, a não ser que ele queira, assim, sai o Edinaldo e falar, não, eu vou sair porque o presidente que me contratou saiu. Mas não acho que isso vai acontecer. Porque se ele vier e trabalhar, mesmo que o Edinaldo não seja mais o presidente, ele vai trabalhar tranquilo. Ele é muito grande e a seleção brasileira é um time de futebol e ela é meio à parte da CBF. Eu não acho que a CBF interfira tanto no desempenho da seleção brasileira, a não ser quando precisa escolher um técnico. Eles eles se atrapalham, igual esse período pós-Copa do Catar, fizeram um monte de atrapalhada ali na escolha dos treinadores, aí interfere. Mas se escolhe um cara e o cara funciona, o cara é muito grande, segue a vida. Como a seleção argentina, atual campeã, tem na AFA uma entidade que é mais caótica e mais bagunçada que a CBF. E a seleção tem a vida própria dela, se acertou, deu certo, foi campeã. Como até no período do Tite, que a seleção quase não perdia, o Tite teve uns 5 presidentes da CBF, enquanto ele esteve lá. Ele foi contratado pelo Marco Polo Del Nero, teve o Marcos Vicente, que foi um interino, teve o Coronel Nunes, teve o Rogério Caboclo e teve o Edinaldo. E não mudou nada no trabalho dele porque estava ganhando. Então, no caso do Ancelotti, pelo tamanho dele, se ele quiser, ele vai até a Copa tranquilo, sem nenhum problema. E aí o que vai acontecer na Copa também
não tem nada a ver com a CBF. O Brasil pode ser campeão do mundo mesmo sem presidente, não muda nada. Acho que a seleção é uma coisa bem à parte, é um time de futebol formado por jogadores que na sua maioria jogam na Europa, não tem nada a ver com CBF, com o futebol brasileiro. Inclusive, acho que o Ancelotti fará uma seleção com os jogadores que ele já conhece, com os jogadores... acho que a seleção será mais europeia do que já é. E aí eu acho que o Rodrigo tá dentro, não tem? Acho que isso aí é uma coisa... O Rodrigo jogou a temporada inteira, né? Ele não jogou o último jogo com o Barcelona. O Ancelotti falou que ele estava com algum problema, mas é um jogador que o Ancelotti confia, que já ganharam o título juntos, ele tá dentro. Casimiro tá dentro, obviamente, um jogador que trabalhou com ele, que tá bem agora no final de temporada. Não tenho a menor dúvida que o Casimiro vai estar nessa seleção, e de titular e talvez até de capitão. Que eu acho que ele vai trazer de volta, se tiver bem fisicamente, é o Richarlison também. O Richarlison trabalhou com o Ancelotti no Everton e jogou muito bem com o Ancelotti no Everton, e é um cara que jogou bem na seleção também. Se o Richarlison, que ele machucou muito nessa temporada, agora ele tá jogando no final, se ele tiver clinicamente bem, ele vai voltar. Então o Ancelotti, não duvido que o Thiago Silva volte. É um jogador que trabalhou com ele no Paris Saint-Germain. A Copa é um mês, se no mês da Copa o Thiago estiver bem, mesmo com mais de 40 anos, eu usaria tranquilamente. Ele usa o Luka Modric, né? Sim, então não tenho a menor dúvida que será uma seleção com os caras que ele conhece, claro, terá um ou outro que ele não conhece, que ele vai conhecer depois. Acho que ele não conhece praticamente ninguém aqui do futebol brasileiro. Então ele vai, a princípio, usar os caras que ele já conhece e vai tocar a seleção até a Copa, independente do presidente. Ele tem tamanho para fazer o trabalho dele, independente de... Se a CBF tiver sem presidente, ele que vai ser o meio que o dono da seleção e vai tocar o trabalho dele. Bruno, você acha que o Rodrigo perde espaço porque o Rodrigo está insatisfeito? Parece que o Rodrigo não quer nem mais jogar pelo Real Madrid, de acordo com o que diz o jornal Marca. E já não é a primeira reportagem da Espanha que diz que o Rodrigo quer sair, que ele está insatisfeito porque é muita mídia para o Bellingham, para o Mbappé, para o Vinícius, e ele estaria perdendo esse protagonismo dentro do time. Você acha que, se isso for verdade, para a gente também não cravar em cima do que outro jornal está dizendo, o Rodrigo pode, inclusive, perder espaço na seleção brasileira? Porque seria uma reclamação ao Ancelotti, né? Eu acho que não. Acho que o Rodrigo vai ser titular tranquilo na seleção. Eles trabalharam juntos bastante tempo, foram campeões juntos. O Rodrigo ajudou o Real Madrid em várias conquistas, né? Champions de 2022... o jogo com o Manchester City, principalmente, é um jogo histórico do Rodrigo. Ele entra, faz 2 gols no final, o time vira, classifica. É um cara que trabalhou bem com o Ancelotti. O último jogo ele ficou fora, do Barcelona, no fim de semana. E aí o Ancelotti falou que ele tinha problemas, que não era uma opção só técnica, ele tinha problemas físicos também. Então acho que não, acho que é um cara que, nesses anos que o Ancelotti trabalhou bem, pode sair do Real Madrid, isso não é a primeira vez que é falado. Guardiola é louco para levar ele para o Manchester City. Guardiola já elogiou o Rodrigo publicamente algumas vezes. Então, se ele tiver... Ele pode se sentir, às vezes, desvalorizado, que os outros têm mais mídia, mais espaço, talvez ganhem mais que ele. E ele pode, às vezes, se sentir um pouco desvalorizado e querer jogar em outro lugar. Se chega um Manchester City com uma proposta alta, com certeza vai mexer com a cabeça dele. Então, eu acho que ele pode sair sim, mas na seleção tenho certeza que ele estará, de titular. O Ancelotti trabalhou bem com ele por alguns anos. Né? É um momento aí delicado do Rodrigo. É o jornal Marca, né? É um jornal grande da Espanha, que diz que o Rodrigo quer sair do Real Madrid, que ele está se sentindo ali desvalorizado, né? Diante dos estrelões aí que chegaram ao clube. E o Rodrigo pode sair aí já nessa janela do Real Madrid. Vamp, você como um cara que foi jogador da seleção brasileira, que conhece muito bem também aquele meio ali da CBF, já chega o Ancelotti com uma cutucada na CBF. Eu não queria que fosse falado agora, foi falado, ele deixou claro, eu tô tendo que vir aqui falar sobre isso agora, porque a CBF falou. Fica muito na cara, Vamp, que é uma tentativa do Edinaldo de defesa. E outra, se o Edinaldo sai da CBF, que eu sei que se eu te perguntar, você acha que ele vai cair? Você vai dizer, não sei. Eu acho que vai, tá? Eu acho. Pelos inimigos que tem do outro lado, que são pessoas muito fortes, não só no futebol, mas na política. Política mesmo, é gente grande. Vão fazer de tudo para derrubar o cara.
Você acha que se ele cair, o Ancelotti fica normalmente, ou pode acontecer alguma coisa? E outra, Vamp, é ruim para a seleção a chegada do Ancelotti já incomodado por ter sido anunciado antes do combinado? Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? A gente já sabe o que a CBF vem passando aí nos últimos anos, né? Uma busca por esse poder, né? De controlar o futebol brasileiro e principalmente a seleção brasileira, né? Opositores muito fortes nos bastidores, ex-gestores, ex-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, né? Tá ali o grupo montado, tentado embarcar o Ronaldo na onda, não deu certo, né? O Ancelotti, quando ele assina, Tico, ele assina com a CBF. Então, se ele já assinou o contrato, se está o Edinaldo ou qualquer outro que venha estar naquele momento no poder, o contrato dele é com a CBF. Quem vai ter que pagar ele é a CBF. Não é o Edinaldo ou é qualquer outro que venha a assumir, se caso assuma alguém, né? O contrato dele é com a... Tudo bem, foi escolhido pelo atual presidente, que é o Edinaldo. Mas quando você assina um vínculo, eu não sei se é de 1 ano, 2 anos, ou se é até a Copa do Mundo, quem vai ter que pagar é a CBF. Quem estiver lá no comando vai ter que todo mês depositar na conta do italiano, né? Em relação a antecipar, isso aí já estava, né, precisava, porque o bicho está pegando lá, né? Assinatura do Coronel Nunes, foi, não foi. O Edinaldo teve uma aprovação dos clubes da Série A, B, né, e das ligas e das federações aí Brasil afora, todo mundo votando. Vai ter essa guerra política, liminar para lá, liminar para cá, STJD, essas confusões todas que está tendo aí. Mas aí, quando o Ancelotti chega, ele tem que ver que ele tem que convocar. Eu já fui atleta da seleção por 47 vezes, né, sendo convocado. Não tem mordomia maior do que a seleção brasileira. A seleção brasileira dá toda a estrutura e todo o conforto, já lá atrás, na minha época. Imagina agora. Estamos vendo o faturamento da seleção brasileira, a CBF tem 2 bilhões e 400 milhões em caixa, com a renovação de contrato com o fornecedor esportivo da seleção, né, que vai até 2038. Eu estava olhando lá, 2 bilhões e 400 milhões de lucros aplicado no banco, só rendendo. Né? E eu vi até vários companheiros fazendo um questionamento, por que não melhora a situação de VAR, semiautomático, um monte de coisa. Mas a antecipação foi clara, porque o Real Madrid também, o cara lá do Bayer Leverkusen anunciou também que o Xabi Alonso está indo para o Real Madrid. Então a CBF, já que ele meteu a caneta, já tinha dado a canetada, opa, a gente está pegando aqui, vou dar logo uma semana importante, que é uma semana que estava aí para ser julgado isso aí, do Edinaldo, se teve assinatura falsificada, se alguns aliados se rebelaram contra, os ex que são contra. Então, nada melhor do que, para desmontar isso tudo. Pegamos um treinador, que é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol mundial, tanto como atleta, tanto como jogador, ou como treinador. E aí a repercussão no mundo todo. Eu estava vendo hoje, saiu, né, em todos os jornais do mundo todo, mais falando da chegada do Ancelotti para a seleção brasileira do que os 3 jogos que faltam. Né? A coletiva dele, se não me engano, foi hoje, né? Só fizeram uma pergunta que foi a TV Real Madrid que fez a pergunta sobre o jogo, que é contra o Osasuna, né? E 99% das perguntas, tudo em relação à seleção brasileira. Então deu esse pacto mundial para que, pelo menos, abafe aí essa situação que está acontecendo dentro da CBF fora das 4 linhas.